Ela disse que foram convidados para esse círculo de palestra pessoas experientes num determinado assunto. Eu não sou experiente nesse assunto. Eu já tinha dado uma folhada, para falar a verdade, na encíclica. Não é uma encíclica, é uma exortação apostólica. É diferente de uma encíclica. A encíclica fala de doutrinas, de pontos de vista chaves que viram doutrina da igreja, faz parte do corpo das doutrinas da igreja, as encíclicas. João Paulo II, buonasera, Francisco não fez nenhuma encíclica, mas fez essa exortação apostólica. A exortação apostólica é uma carta que o Papa manda para todos os católicos sobre um determinado tema. Muitas vezes, as exortações apostólicas foram consequência de um sínodo. Então tinha o sínodo dos bispos, lá em Roma. Depois o Papa pegava o texto de conclusão do sínodo e fazia uma exortação apostólica a partir daquele texto e daquilo que ele achava, corrigindo, modificando, fazendo aquilo que ele bem queria, porque para nós o Papa é a autoridade última. Não me olha desse jeito, nós temos um chefe supremo, viu? Que é Cristo, mas é Deus. Mas aqui na Terra é o Papa. Bom, então eu estava dizendo, eu não sou um expert nesse assunto, mas me pediram para eu preparar alguma coisa sobre essa encíclica. Eu li, é mais extensa daquilo que eu imaginava. São 165 páginas. Bom, eu resumi essa leitura, ou melhor, eu decidi fazer uma apresentação a partir de alguns pontos que eu acho que são particularmente significativos da encíclica. A encíclica fala, sobretudo, como a gente pode ler no começo dela, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar. Então, a primeira ideia é que o encontro com Jesus Cristo traz ao coração do homem alegria. Alegria por quê? Porque corresponde. Porque é uma coisa que corresponde ao coração do homem. O que significa que corresponde? Significa que o nosso coração, que é feito com um conjunto de exigências, de necessidades, a gente quer amar e ser amado, mas a gente tem uma necessidade de beleza, além da necessidade de amor, né? Temos uma necessidade de Deus, de infinito, de alguma coisa que a gente não controle. Enfim, temos um monte de necessidades na nossa vida. E Deus é a resposta a esse conjunto de necessidades. E a alegria nasce do fato de ter encontrado alguma coisa que me corresponde. Me explico. Todos os homens têm essas necessidades, certo? Mas nem todos encontraram com Deus, ou melhor, com Jesus Cristo.
Então, nem todos experimentaram essa correspondência entre aquilo que eles buscam e aquilo que eles encontram. Isso daí vocês podem entender que quando a gente encontra alguma coisa que nos corresponde, isso nos satisfaz de certa forma. Não nos deixa mais angustiados, não nos deixa mais numa postura meia desesperada de encontrar uma resposta. O homem de hoje, que tristemente não vai atrás de Jesus Cristo, né? O homem de hoje é um homem angustiado e desesperado para encontrar alguma coisa que possa responder a essa necessidade que tem dentro do coração. Nós, como cristãos, temos a alegria de ter encontrado com Jesus e isso não enche o coração nosso de alegria porque encontramos alguma coisa que finalmente corresponde, né? Não sei se está claro, mas tem dentro de nós uma insatisfação. Não estou falando dos outros, estou falando de nós. A gente não está satisfeito. Fora ele, que é sempre satisfeito, né? Então, mas ele é porque ele é orgulhoso. Mas a mulher dele já não é. Estou brincando, né? Evidentemente. Né? Então a mulher dele procura sempre, ele menos. Porque a gente pode ser orgulhoso e negar essa busca que tem dentro de nós. Mas a gente é o eterno insatisfeito. Mas mesmo depois de ter encontrado com Jesus, a gente fica sempre insatisfeito. Por quê? Porque queremos mais. O nosso coração só vai se satisfazer quando a gente chegar lá em cima. Quando a gente o vê cara a cara. Aí a gente vai ficar satisfeito. Satisfeitos é uma palavra de origem latina, satisfeito. Satis significa quando uma panela está cheia, certo? Isso é satisfeito. É feito como uma panela cheia, totalmente preenchidos. Bom, então aqui esse primeiro texto diz isso que eu acabei de ler. Com Jesus Cristo a alegria renasce sem cessar, sem nunca parar. A primeira ideia. A segunda ideia é que aquilo que traz essa alegria não são ideias, mas o encontro com uma pessoa. Deixa eu ler aqui na página 13. O Papa diz: não me cansarei de repetir estas palavras que são de Bento XVI, o Papa anterior a ele, que nos levam ao centro do Evangelho. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética. Quer dizer, não tem uma decisão nossa da gente ser bonzinho. Ou de sermos bons cristãos também. Desculpe, mas estou com uma meia gripe. Então não tem uma decisão ética ou uma grande ideia. Seguir o cristianismo como uma grande ideia. Mas um encontro com um acontecimento. Acontecimento significa um fato concreto. Com um acontecimento, com uma pessoa. E aqui o Papa coloca uma pessoa, mas o Papa coloca P maiúsculo, com a pessoa de Jesus Cristo. Então,
Não são ideias que trazem essa alegria, essa satisfação, mas o encontro concreto com uma pessoa. Não me resolve, mas eu posso tomar um golinho de água. Muito obrigado. Então, não uma decisão ética, nem uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. O encontro com uma pessoa, com P maiúsculo, Cristo, que dá à vida um novo horizonte, uma nova perspectiva. A gente precisa pensar um pouco como foi para nós, porque o Papa, 2 copos de água, nossa. Então, a gente precisa pensar na nossa vida. Será que a gente encontrou com Cristo, com o encontro com uma pessoa concreta? É claro que é uma pessoa, mas depois é outra, depois é outra, depois é outra, mas sempre pessoas concretas. Nós somos cristãos porque encontramos algumas pessoas concretas. O terceiro ponto fala da atração. Está na página 17. Dá um copo de água. Na página 17 diz assim, o Papa: todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de anunciá-lo, sem excluir ninguém. Não como alguém que impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria. Eu penso, vocês que fazem o encontro de casais, vocês não estão impondo aos casais uma obrigação. Sei lá, ser fiéis no casamento, mas vocês contam para ele uma alegria que vocês tiveram de ter encontrado com Cristo. É claro que depois disso tem consequências, mas o ponto-chave não são as consequências, é o ponto de partida. Mas como quem compartilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, grandioso. Oferece um banquete apetecível, diz o Papa aqui, quer dizer, um banquete joia, muito gostoso. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Isso é muito interessante, isso que o Papa fala, porque a igreja não cresce por proselitismo. O que significa isso? Significa proselitismo o que é? É da gente ir caçar neguinho a laço, por aí, né? E empurrá-los dentro da vida da igreja. Então, não é nós que convidamos e que aí convencemos as pessoas a serem cristãs. Mas a igreja cresce por atração. Quer dizer, as pessoas se tornam cristãs, se vocês quiserem, continuam depois do encontro, certo? Por quê? Porque foram atraídos. Porque viram gente e ficaram atraídos. Não sei se está clara a diferença. Não é que a gente quer empurrar pessoas para a igreja, não. A gente quer mostrar uma coisa e as pessoas que ficam são aquelas que ficam fascinadas com esse encontro, atraídas por esse encontro. Então, aquilo que nos torna cristão e que torna os outros também cristãos é uma atração. Quarto ponto. Está bem ligado o quarto ponto a esse terceiro.
A missionariedade quer dizer o fato da gente anunciar Jesus Cristo para os outros, ser missionários, né? Não é a transmissão obcecada de algumas doutrinas. Quer dizer, a gente não é que quer transmitir alguns conteúdos, algumas doutrinas. Também no encontro, é claro, tem palestras. Mas a gente não quer enfiar a goela abaixo das pessoas o conteúdo das palestras. Mas é comunicar a alegria que nasce do encontro que fizemos com Cristo. Aqui tem um texto, não tem um texto. 5. Então, não doutrinas. A gente não transmite só conteúdos. Os textos que vocês preparam com as palestras, que todo mundo tem que fazer, tem que repetir, etc., não é só um conjunto de doutrinas, mas é uma presença. Quem faz a palestra? Esse é um segredo importante. Quem dá a palestra não deve estar preocupado tanto em transmitir uma série de conteúdos ao pé da letra, mas tem que estar preocupado em ser verdadeiro ele, porque se ele for verdadeiro, atrai os outros, e os outros ficam fascinados e vão atrás. 5. O anúncio que Deus se manifesta. O centro, a essência do anúncio é Deus que se manifesta. Um imenso amor. Deus que manifestou um imenso amor para conosco. E Cristo que é morto e ressuscitou. Na página 29 aqui. Uma pastoral numa chave missionária, quer dizer, uma ação de anúncio aos outros, não está obcecada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas. Mais uma vez, não se trata de manifestar doutrinas que tentam impor a força. Quando se assume um objetivo pastoral, é um estilo missionário que chegue realmente a todos, sem exceções nem exclusões. O anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. A proposta acaba simplificada, sem com isso perder profundidade e verdade, e assim se torna mais convincente e radiosa. Então, mais uma vez, não doutrinas, mas o anúncio de um abraço que Deus faz com cada um de nós. 6º ponto. O Papa, em cada gesto que faz, é interessante, porque o Papa Francisco não é de fazer muitos textos como os outros papas que fizeram uma série de cartas encíclicas. Ele não fez nenhuma encíclica, fez essa exortação apostólica só. E essa exortação apostólica é um pouco o programa dele, vamos dizer assim, a carta-programa daquilo que ele queria fazer em Roma. O Papa, em cada gesto que faz, quer comunicar o abraço de Cristo. Ele está preocupado não tanto também o Papa, em nos dar mensagens, mas quer comunicar o abraço de Cristo. Aquilo que aconteceu com ele pessoalmente, quando foi abraçado por Cristo.
Se vocês leem os textos, as palavras que o Papa fala são muito simples. E ressalta constantemente que ele quer que aquele abraço que aconteceu com ele aconteça também com a gente. 7. Chamados a sermos missionários. Todos nós somos chamados a sermos missionários. Não no sentido de ir na África ou não sei aonde para anunciar o Evangelho, mas a anunciar o Evangelho na cidade de São Paulo, no nosso trabalho, no bairro, aonde formos. E também no ECC, evidentemente, mas o ECC é um instrumento. Então, o que é ser missionário é deixar Deus agir. Porque quem é missionário é Deus. Nós também, claro, temos que agir, mas a nossa ação é reflexo da ação de Deus. Quem age mesmo é Ele. Ele é o primeiro missionário. Vou ler um texto aqui em qual o Papa fala isso. Embora esta missão não exija entrega generosa, nos exija de nós uma entrega generosa, seria um erro considerá-lo uma heróica tarefa pessoal. A gente, quando faz um encontro, não faz uma heróica tarefa pessoal para convencer os outros, dado que ela é, primeiramente e acima de tudo, o que possamos sondar e compreender da obra de Deus. Jesus, ou Deus, se vocês quiserem, é o primeiro e o maior evangelizador, o primeiro missionário. Em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar com Ele e impelir-nos com a força do seu Espírito. Então não somos nós que agimos, mas é Deus que age através de nós, é claro. Mas o primeiro missionário é Ele, é diferente. Se a gente tem que ser o protagonista de tudo, a gente tem que inventar não sei o quê, ou a gente tem que ser dócil na mão de Deus. Número 8. Então, a comunicação do Evangelho não é o êxito, o resultado de uma estratégia. Às vezes, a gente encara o encontro, as palestras, etc., como um tipo de estratégia que a gente usa para anunciar Deus. Mas não é assim. Não é o êxito de uma estratégia, mas de uma comunicação de doutrinas, de conteúdos. Não é um projeto nosso, é o testemunho daquilo que aconteceu conosco. Então, o êxito da missão, o anúncio aos outros, não é o êxito de uma estratégia, mas o testemunho daquilo que aconteceu conosco. Deixa eu ler aqui. Página 30 até 33. A misericórdia é a maior de todas as virtudes. Fazemos o encontro ou somos missionários para comunicar, antes de mais nada, a fé que nasce do amor. De experimentar na nossa vida o amor de Deus.
Relativamente ao agir exterior, a misericórdia é a maior de todas as virtudes. Quem falava isso daí é Santo Agostinho. A misericórdia é a maior de todas as virtudes. Em si mesma, a misericórdia é a maior virtude. Na realidade, compete-lhe debruçar-se sobre os outros e, o que mais conta, remediar as misérias alheias. Também nós não temos uma proporção adequada com as verdades evangélicas. Quer dizer, nós não somos proporcionais a esse amor. A gente é muito pequeno. A gente não ama tanto quanto Jesus nos ama. Mas a gente se dispõe a ser instrumento. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus, que nos ama e nos salva, reconhecendo nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Tem um detalhe. No anúncio, aquilo que a gente anuncia é a nossa vida e o abraço que Cristo tem para conosco. Mas tem um pequeno detalhe nesse abraço de Cristo para com cada um de nós. Esse pequeno detalhe é dramático. É a cruz. Quer dizer que o abraço de Cristo para conosco passa através da cruz. Mas também o nosso abraço para com os outros passa através da cruz. Da cruz significa o quê? Do sacrifício. Sem esconder, então, o aspecto da cruz. Conserva sempre o anúncio, o aspecto da cruz. 8, 9. Uma palavra típica que o Papa começou a usar nessa encíclica e depois retoma constantemente, também o nosso cardeal retomou muito essa, é uma igreja em saída. Quer dizer, uma igreja que vai até o mundo, que vai até os outros. Aqueles que não conhecem Jesus Cristo, ou mesmo que conhecem, mas estão distantes. A igreja, então, não tem que ficar fechada em si mesma, né? Também fisicamente, o Papa diz, também fisicamente, é importante que as portas da igreja estejam sempre abertas, para que cada um que quiser possa entrar e rezar. Mas isso vale também para a nossa vida. Vamos ver se a gente lê aqui na página 46. Não, como que é? Número 35. Não sei. Acho que aqui eu fiz alguma confusão. Na página 35, número 46. Página 35. Número 46. Uma mãe de coração aberto. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar a... Não significa
correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de lado a ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para que, quando este voltar, possa entrar sem dificuldade. Então, uma igreja em saída, uma igreja com as portas abertas. Estou acabando já. Página 37. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda a igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires, porque o Papa Francisco era o cardeal de Buenos Aires. Prefiro uma igreja acidentada, quer dizer, meia que apanhou, meia quebrada. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Então, ele quer uma igreja em saída e lameada, mesmo que possa parecer, às vezes, e possa doer. Uma igreja em saída. Depois, o número 10. Mais experiência do que doutrina. De certa forma, eu já falei disso, né? O que é a experiência? A experiência é aquilo que a gente vive. Para a gente poder se abrir para a experiência, a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Não sei, vocês são casados, fazer uma experiência do casamento. Às vezes a gente tem uma ideia do casamento, mas a experiência é uma outra. Por quê? Porque o outro é diferente daquilo que a gente queria que fosse. E nem sempre é uma experiência de correspondência bonita, mas às vezes é uma experiência frustrante. Mas isso daí não significa que a gente não tenha que continuar a olhar para a experiência e aprender a ir mais a fundo dentro daquilo que a gente está vivendo. Então, se for o casamento, também dentro do casamento. Mas isso vale para tudo, olhar para a experiência de sermos pais com os filhos, olhar para a experiência do trabalho, todos nós trabalhamos. Então, ou quase todos, talvez alguns estão aposentados, mas então também a experiência de encontrar um colega de trabalho. Tudo isso é ir ao encontro, viver, prestar atenção mais à experiência do que apenas à doutrina. O Papa fala muito disso. Essa palavra aqui, mais experiência, menos doutrina, aqui no texto está escrita 25.000 vezes, de todos os jeitos. Por último, eu quero retomar uma palavra dele na página aqui. Primeirar. O Papa disse, bom, eu vou ler. A igreja em saída
é a comunidade dos discípulos missionários que primeireiam, que se envolvem, que antecipam, que frutificam e festejam, primeireiam, desculpem o neologismo, que tomam a iniciativa. São os primeiros, primeireiar, então é uma palavra, evidentemente, em castelhano, que ele está falando, uma palavra argentina, quer dizer que toma a iniciativa antes dos outros. São os primeiros a tomar a iniciativa. Precedeu-a no amor e por isso ela sabe ir à frente. Tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados, chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Também aqui o Papa fala muito essa questão dos pobres, dos excluídos. É importante que dentro da igreja tenha um espaço e que a gente vai atrás dos pobres e dos excluídos. Porque foi assim que Cristo fez. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai, a sua força difusiva. Querer abraçar todos com a misericórdia do Pai, porque fomos abraçados por essa mesma misericórdia. É a lógica de se primeirar. Quem é que está aí? Oi? Quem é? De onde? Podem vir. Podem vir, mesmo que chegou atrasado. Estão acabando já. Mas, enfim, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas eu não fiz uma apresentação em detalhe de todo o conteúdo da encíclica, mas eu marquei alguns pontos que me parecem que são aqueles que constantemente voltam à tona e que dizem o essencial daquilo que o Papa fala nessa encíclica. Não é uma encíclica, é uma exortação apostólica. Então, eu tenho uma pergunta, porque a gente tem visto muito isso, a igreja em saída, o símbolo fala muito nisso, né? E eu acho que a gente não sabe direito como fazer isso, porque a gente tem umas ideias prontas na cabeça, né? Eu acho que de modo geral, na igreja. Ou é assim, para evangelizar seria, como o senhor falou, convencer, né? Fazer proselitismo, né? Falar, defender a fé, falar. Acho que a gente não sabe. Lá no congresso, ele falou de missão por atração. Aí eu queria entender melhor isso. Eu acho que a gente precisa entender melhor. Isso tudo que o senhor falou, mas talvez de um outro jeito, para a gente entender melhor. Quer dizer, o que é essa igreja em saída aqui? Até o sino está falando para a gente fazer uma pastoral orgânica, né? Não ficar dentro das igrejas, sair, mas não é sair pregando, né? O que é essa missão por atração? Como o senhor definiria essa... Achei interessante essa expressão, né? Quer dizer, eu colocaria, eu não sei se consigo responder, mas eu colocaria a coisa do outro ponto de vista. Por que a gente se torna cristão? Porque fomos atraídos. Porque teve alguma coisa que nos cativou. Se vocês quiserem uma pessoa, ou um conjunto de pessoas,
Cada um é chamado a pensar um pouco em si, como foi que se tornou cristão. Porque, bom, todos nós somos batizados. Eu me lembro de mim, sempre falo disso. Eu me lembro de mim, quando eu era moleque, eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, ia sempre na igreja. Depois de ter feito o crisma, como acontece aqui na nossa paróquia, tchau e bênção, entendeu? Eu, em vez de ir na igreja, minha mãe insistia para eu ir na igreja, né? Eu ia jogar futebol com os amigos, que era mais aquilo que me interessava mais. Um dia, né, um amigo me convidou para participar de um grupo de católicos, né? Era uma comunidade, um movimento pela precisão, era Comunhão e Libertação, mas eu não sabia de nada. Aí ele me convidou, mas eu estava muito assim, não gosto dessas coisas, etc. Depois me dei conta que no grupo tinha uma menina que me interessava. Aí eu decidi, bom, vou então nessa reunião para ficar mais perto dessa menina que eu gostava. Aí foi interessante porque depois de 2 reuniões, essa menina largou, não participou mais da reunião. Mas eu fiquei. Por que eu fiquei? Porque fiquei impressionado por como aqueles meninos eram amigos entre eles. Não sei se está claro. A primeira atração era por causa da mulher. Porque Deus se serve de tudo, viu? Para nos atrair, para nos fisgar, né? Então, a primeira foi uma mulher. Depois, eu fiquei atraído por como eles eram amigos. Eu era um cara muito solitário. Eu estudava só. Era o primeiro da minha escola. Era o mais... tinha notas mais altas. No 3º ano do colegial, eu tinha as notas mais altas da escola. Foi até ganhei um prêmio, foi até elogiado, etc. Do terceiro ano do colegial, eu encontrei esse grupo de amigos. Daí por diante não estudei mais. E vivi de renda, porque, enfim, não precisava me esforçar muito para... Então, mas aquilo que me atraiu e que me envolveu totalmente, a ponto de eu largar até de estudar, não estudava muito, minha mãe estava preocupadíssima, né? Foi o fato que eu tinha encontrado um grupo de amigos verdadeiro. Isso daí é fascinante. Encontrar um grupo de amigos verdadeiros é a coisa mais fascinante que tem, mais do que as mulheres, eu digo, para mim, né? Ou os homens para as mulheres, né? Interessante que quando o senhor estava falando também nessa questão da saída, da atração, não do proselitismo e tal, me lembrou muito um trecho lá da Bíblia, não sei onde, que diz que o povo olhava aqueles cristãos do princípio e falava, olha como eles se amam. Exatamente. Né? Então, acho que vai por isso. Exatamente. Quer dizer, eles iam atrás, foram atrás da primeira comunidade porque viam como se amavam. Ou, dito de outra forma, como eu dizia, como eles eram amigos. Porque o amor é a virtude da verdadeira amizade. Não o amor sexual, o amor entre marido e mulher. O amor no sentido pleno da palavra, total da palavra. É a experiência de ver como eles se amavam, né? Eu, na hora, não sabia explicar. Tanto é que quando um amigo me perguntou, mas por que você ficou lá se ela foi embora? Porque ele não entendia. Eu não soube explicar. Depois de muitos anos, eu fui entender que aquilo que me atraía era aquela amizade. Mas eu fui atraído. Eu digo que se a gente é verdadeiro, certo? A gente vive com verdade o encontro com Cristo, a gente atrai as pessoas.
Não sei te dar mais detalhes, no sentido que cada um é de um jeito, cada um é atraído de um jeito, mas a atração é a questão fundamental. É mais importante a atração do que a convicção, no sentido que a gente se convence sozinho, não precisa ninguém nos convencer. Convencer significa criar um laço. E a gente cria esse laço na medida em que a gente fica atraído e vê a beleza daquela história lá. Então, eu não sei como explicar melhor, mas eu também acho que aquilo que eles encontram, quando encontram o ECC, não são só as palestras, não são só os conteúdos. Tem um passarinho aqui? Aqui fora deve ser. Mas não são as palestras, não são os conteúdos, mas é ver como a gente se ama, como vocês se amam. E eles ficam atraídos por isso. É claro que isso não significa que então não tem que ter a palestra, a gente vai lá e se ama. Assim. Como faz para se amar? Né? Evidentemente dentro de um trabalho, dentro de uma construção juntos, mas aquilo que fascina é como dentro da preparação do encontro, da realização do encontro, como a gente se ama. Isso é muito importante. Por que estou dizendo isso? Não para deixar de lado a preparação, as palestras, não, mas para dizer o ponto-chave. Depois, a palestra, todos os detalhes do encontro são importantíssimos, porque isso é vamos dizer assim, o correr do evento, mas aquilo que atrai é como a gente se ama. Não sei se está claro. Porque é isso porque se não tiver uma fascinação, porque às vezes o marido vai no encontro porque a mulher enche o saco, certo? Para ser claros assim, bem inclusive brabo o negócio. Não coloca isso no YouTube. A mulher enche a paciência. Então vai no encontro porque a mulher enche a paciência. Mas depois, evidentemente, não vai mais. Se não viu a beleza, não vai mais. Então, tem que ver essa beleza. Isso não depende também de nós, é uma graça. Porque, por exemplo, esse meu amigo que ficou surpreso porque eu fiquei no grupo depois que a menina foi embora, era o meu colega de classe, era aquele que sentava ao meu lado na escola, né? Ele foi lá para ver, mas ele não viu nada. Entendeu? Porque é uma graça essa também. Não somos nós que podemos cativar os outros. É Cristo que cativa através de nós. Mas quando Ele quer, isso é um mistério. Então, isso é uma graça, mas eu acho que isso precisa depois ser cultivado. Porque você, no primeiro momento, se entusiasma, as pessoas se entusiasmam, e se isso não for cultivado, não for mantido, não tiver uma continuidade, as pessoas acabam largando. Sem dúvida. A possibilidade de largar está sempre presente. Por exemplo, a minha experiência. Eu vim para o Brasil para trabalhar com jovens, certo? Sobretudo na universidade. Então eu fui estudar na USP para começar na USP um grupo de estudantes universitários. Eu e um outro amigo meu, que chamava João Carlos, né? Os dois começamos juntos. E era gozado, porque eu me dei conta naquela época de como era importante a amizade. Por quê? Porque os meninos olhavam como a gente era amigo.
e vinha nos encontros porque a gente era amigo, não só porque a gente fazia os encontros, etc. Então, eu comecei na USP e esse meu amigo, que agora é bispo, Dom João Carlos, lá em Salvador, né, começou na PUC. Todos nós não éramos padres, nem eu nem ele. Ele foi ordenado padre 1 ano depois, eu fui ordenado padre 4 anos depois. Né? Não, melhor, mais do que 4 anos, 7 anos depois. Porque eu cheguei aqui em 74 e fui ordenado padre em 83. Né? 7 anos depois de ter chegado ao Brasil. Eu vim aqui como leigo para fazer a pastoral universitária, que o cardeal pediu a um movimento de comunhão e libertação. Um dia o cardeal participou de um encontro com comunhão e libertação na Itália e viu que era cheio de jovens estudantes universitários. Então ele disse, eu quero isso lá em São Paulo, porque aqui não tinha nada de pastoral universitária. Tinha tido a experiência da JUC, antigamente, da Juventude Universitária Católica. Mas isso depois descambou por um caminho político, né? Na época de 64, 65, 60, até 68, né? Tudo isso foi para as cucuias. Então, não sobrou nada na universidade de uma presença católica. Então, o cardeal disse, eu quero que vocês venham lá para começar de novo uma presença na universidade. Era uma época difícil, né? Quando eu cheguei no Brasil, em 74, tinha ditadura aqui. Então, eu me lembro a primeira reunião que a gente fez na USP, né? Depois o cardeal me chamou e me disse, olha, o cara do DOPS me trouxe aqui a gravação da vossa primeira reunião. Eu disse, bom, mas nós não falamos nada de política. Eu sei, porque eu vi a gravação. Mas eles estavam em cima, né? Gravavam tudo, porque a igreja, naquela época, era muito a teologia da libertação, né? E o nosso movimento na Itália se chamava Comunhão e Libertação, e depois aqui no Brasil também. Então, a libertação era que a comunhão traz a libertação, mas não só a libertação pessoal, mas também política, mas isso é um caminho, né? Não é como a teologia da libertação. Para essa teologia, para ter libertação, precisava passar pelo marxismo, pela luta de classe, etc., porque era isso que trazia a libertação. Mas eu não sei como é que cheguei tão longe. Bom, mas está de fato que nós começamos e atraímos, por causa da nossa amizade, sem uma estratégia nossa, nós não sabíamos como é que acontecia, mas aconteceu. De fato, eu me lembro, depois de 3 anos que já estávamos juntos, nós fizemos um encontro com o Dom Helder, convidamos Dom Helder para falar, né? E tinha mais de 400 estudantes na sala, no auditório. Não era todo mundo engajado no movimento, mas a metade, sem dúvida. E as outras metade era que tinha trazido, porque Dom Helder chamava a atenção, né? Então, de qualquer forma, foi uma atração que depois se comunicou. E como é? Ela perguntou, como que não acaba? Isso tem que dar continuidade. Eu estava dizendo, eu conto da minha experiência. Eu fiquei 14 anos na PUC, dando aula lá e tendo lá um grupo de estudantes, um grupo de professores, etc. E numa certa altura, o bispo me chamou e me disse, você está aqui há 14 anos, né? Agora você tem que deixar porque não se pode ficar tanto tempo assim na mesma paróquia. Eu era pároco fazia 12 anos só. Na igreja em São Paulo tem a regra. Você fica pároco daquela paróquia 6 anos,
pode renovar para mais 6, mas depois tem que deixar. Ou pelo menos os bispos podem te pedir de deixar. Tem padres que ficam 20 anos na mesma paróquia, mas se o bispo te pede, você tem que deixar. Então o bispo me pediu, eu não queria deixar lá. E me disse, vai lá na aclimação. Eu vim para cá, como dizer, assim, com muita tristeza, porque deixava uma coisa muito bonita, que eu sabia como se fazia, porque eu lá era pároco, mas a paróquia tinha 8.000 habitantes, era 4 quadras a paróquia da PUC. Quer dizer, não era tanto a paróquia, era mais a universidade. A universidade tinha 20.000 estudantes. Então, mas então eu vim para cá, uma paróquia com quase 70.000 habitantes, né, para fazer a catequese, da primeira comunhão, do crisma, fazer batismo, fazer casamentos. Isso daí não era bem aquilo que eu queria para mim, mas é isso que o Senhor me pediu agora. Dentro dessa perspectiva da continuidade. No primeiro ano eu fiquei muito triste. A partir do segundo ano eu disse, Padre Evandro, você não pode ficar desse jeito, tem que se lançar mais aqui. E aí começaram a nascer as coisas. Vocês vieram, né? Porque o padre anterior não quis mais um encontro de casais com Cristo aqui nessa paróquia, enquanto que eu chamei de volta. Enfim, foram nascendo outras iniciativas que tornaram a minha presença aqui na paróquia mais atrativa também para mim. Porque a gente tem que ver a beleza daquilo que faz, senão não cresce, né? Por isso que também eu montei um trem que se chama Centro Cultural, que é um encontro que a gente faz sobre um tema de cultura, que isso aí não tem nada a ver com uma paróquia. Eu tinha um centro cultural na PUC, mas lá tinha muito a ver porque era a universidade. Mas também aqui tem a ver porque é um momento de reflexão sobre os temas do mundo de hoje. Fizemos encontros bonitos. Pouca gente, 7, 8, 10, 15 pessoas, mas a gente assistiu a alguns filmes. Aliás, devemos retomar essa experiência de assistir aos filmes. Sem muita pretensão, depois de assistir ao filme, a gente fazia uma pequena discussão, um pequeno debate para entender a beleza do filme e assim para frente. Eu digo que é uma luta, é manter viva uma luta. Porque a gente, no começo, de certa forma, é quase que uma passividade nossa que nos atrai. É o Senhor que age. Mas logo depois depende também da nossa liberdade de dar continuidade a isso e de ficar dentro do caminho, né? É claro que, por exemplo, eu, estando aqui, não sou mais o responsável do movimento Comunhão e Libertação. Quando eu estava lá na universidade, eu era um ponto de referência do movimento Comunhão e Libertação. O padre responsável, tinha o leigo e o padre. Agora, o padre que é responsável do movimento não sou mais eu, é outro. Mas não tem problema, né? Eu permaneço ligado a um movimento e vivo a experiência do movimento com um grupinho aqui, e depois, na medida do possível, eu participo dos encontros do movimento. Por quê? Porque eu tenho que manter viva a atração, também para mim. Não posso encarar a paróquia como uma tarefa só, porque ninguém aguenta. Também vocês, no trabalho, se vocês não descobrem uma beleza no trabalho, ninguém aguenta. Vocês empurram, como eu costumo dizer, o trabalho com a barriga. Mas se não descobre uma beleza dentro do trabalho, não dá para levar para frente. Então, a atração é uma questão chave em todas as coisas. E a gente tem que recuperar constantemente isso, para poder viver de maneira humana, verdadeira, simplesmente humana. Não é que a gente tem que ser
não sei o que é um super-homem. Não, temos que ser homens. E com isso devemos descobrir a beleza das coisas. Não sei se eu te respondi, mas a continuidade vem de se continuar a descobrir a beleza. Bom, é isso. Temos mais alguma pergunta? Então encerramos agradecendo a Deus e vamos rezar juntos uma Ave Maria, mesmo que aqui tenha Jesus Cristo, aqui não tem Nossa Senhora nessa sala. Mas vamos entregar nas mãos, também lá atrás não tem, nas mãos de Nossa Senhora, que é a nossa padroeira. Nossa Senhora foi atraída pelo anjo. Pensamos que também a gente seja sempre atraído para olhar mais profundamente Cristo e aquilo que Deus nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite para vocês.